Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Queridos, eu gostaria de convidá-los nesse momento para ouvirmos a mensagem da Bíblia. Poda de limpeza ou poda de corte? Vamos abrir as Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15 e o verso 2. João, capítulo 15 e o versículo 2. Amém, queridos? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor, em João 15, verso 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eis aqui tua palavra, eis aqui tua igreja, o teu povo que se chama pelo teu nome. Senhor, eis-me aqui reunido com o teu povo para ministrar tua palavra. Faça-me digno, Senhor, de aqui estar ministrando em teu nome as palavras que venham nos confortar, nos edificar e, ao mesmo tempo, Senhor, nos ensinar. Nós queremos aprender mais de ti. Em nome de Jesus, esteja aqui, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos orientando e nos dirigindo nesta mensagem. Para a glória do teu nome. Amém. Poda de limpeza ou poda de corte? Irmãos, nós vimos aqui na palavra algo muito interessante, que há dois tipos de poda. Jesus, no versículo 1 aqui, ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então ele se compara a uma videira verdadeira e o Pai, que é Deus, ele é o agricultor. E ele diz que todo ramo que estando nele, para um ramo que está em Jesus, é um ramo que está pegado a ele, que está recebendo a seiva da vida do Senhor Jesus. Mas ele diz, que estando em mim não der fruto, ele o corta, está pegado ali. E o tempo está passando, ele só sugando a seiva, não dá fruto, ele o corta. Então esta é a poda de corte, corta. E ele diz: e todo o que dá fruto, ele deixa de lado? Não, ele limpa. Tem a poda de limpeza. Não tem como escapar da poda de Jeová. Se não dá fruto, corta. Se dá fruto, ele poda para limpar. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Oh, glória! Nós temos grandes conquistas para alcançar como igreja, como crentes no Senhor Jesus. Nós temos aqui, por exemplo, crianças no aprisco que precisam crescer, que precisam alcançar maturidade, que precisam se reproduzir em outras crianças para a glória de Deus, porque crianças podem sim evangelizar outras crianças e trazê-las aos cultos para a glória de Deus. Mas temos aqui não somente crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos adultos, nós temos pessoas já na terceira idade, e todos precisam se reproduzir em outros para a glória de Deus. E com isso, um dos maiores desafios de um pastor é levar
a sua gente, é levar o seu povo, é levar o rebanho de Deus e o rebanho que Deus lhe confiou a ser um povo que se reproduz. E eu pergunto, será que o desafio é fazer uma maçã se reproduzir em outra maçã? Não. Será que é fazer uma manga se reproduzir em outra? Também não. É levar, quem sabe, um limão a se reproduzir em outro? Também não. Sabe por quê? Porque isso somente representaria algo que nós chamamos de duplicação. Levar um limão se reproduzir em outro é duplicação. Mas o desafio que nós temos, ele é muito maior, porque Deus não quer apenas a duplicação, Deus quer a multiplicação. Irmãos, irmãs, o desafio que Deus tem dado ao pastor e a esta igreja é o desafio de transformar uma maçã em uma macieira, de transformar uma manga em uma mangueira, limão em limoeiro. E isto é, transformar as pessoas de forma que pessoas sejam frutíferas, crentes que deem frutos. E sabe qual é o principal fruto que um crente pode produzir? São outros crentes, ou seja, crente produzindo crentes. A pintura mental mais bonita que eu faço é de um crente repleto de outros crentes à sua volta, todos convertidos a Jesus e batizados como resultado da vida frutífera dele. Quantos você já trouxe para Jesus? Quantos frutos você já conseguiu produzir na sua caminhada cristã, com a sua palavra, com o seu exemplo, com o seu testemunho? Imagine uma mangueira frondosa, carregada de mangas, tantas mangas que os galhos têm que ser amparados para não se quebrarem. Essa é a imagem que eu faço de um crente frutífero. Aleluia! Em Gênesis capítulo 17, no verso 1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. É esse o desafio que nós temos: andarmos na presença de Deus, ser perfeitos e frutíferos. João 15, verso 2: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Assim, queridos, à luz da palavra de Deus, nós vamos aprender nesta noite que no mundo espiritual, como crentes no caminho da perfeição, nós podemos ser tratados, trabalhados pelo divino jardineiro com dois tipos de poda: poda de limpeza ou poda de corte. Aqui nós aprendemos que Deus limpa os ramos que dão fruto. Para quê? Para que produzam ainda mais. Esta é a poda de limpeza. Em qualquer plantação de uvas, o agricultor ele poda os ramos para que produzam mais frutos. Do ponto de vista espiritual, por vezes, o nosso Senhor tem que fazer conosco algo semelhante aos pés de uva, podando as nossas vidas. E muitas vezes, não é somente os ramos velhos não que tem que ser podados, mas mesmo os ramos vivos e vitais têm que ser cortados para que um fruto melhor e mais abundante possa crescer em nós. No pomar, o jardineiro usa uma tesoura de poda para poder podar. Você já conhece? Já viu uma tesoura de poda? Mas e Deus? Qual é a tesoura de poda que Deus usa? Muitas circunstâncias diferentes na vida podem ser usadas como tesoura de poda nas mãos do Senhor. Poderá ser alguma frustração, ou poderá ser um tempo de esperar em Deus quando algo parece irremediável
e quando não há amigos que possam ajudar. Entretanto, você que está preocupado com esta poda de limpeza, não se preocupe, porque a tesoura de poda, ela é conduzida por um par de mãos amorosas. O grande agricultor aqui é o próprio Deus. E ele é um jardineiro amoroso. Ele sabe o que é que nós aguentamos. E ele sabe em que nos podemos tornar com algumas podas mais amorosos, mais alegres, mais tranquilos, mais tolerantes, mais bondosos, mais cheios de confiança, mais gentis, mais equilibrados, mais fortes e melhores do que somos hoje. Portanto, nós não devemos fugir da tesoura de poda, mas nós devemos confiar nas mãos que seguram nesta tesoura abençoada, porque o nosso Pai, ele tem um propósito: produzir frutos em nós melhores e mais abundantes. Vamos entender melhor. Se Jesus está no seu coração, então logo você é fértil. Porém, através da poda de limpeza, você se torna mais frutífero ainda do que já é. E é uma equação com precisão matemática: fértil mais poda igual frutífero. Mas como nos assegura a palavra, a poda realizada por Jeová, ela é sempre necessária. Por isso, muitos de nós acabam não suportando este tratamento, porque, convenhamos, a ideia de podar, de cortar, de aparar, de limpar, ela significa dor. Podar, cortar, dor. E quando nós temos algo cortado em nós, em nossas vidas, isso nos causa dor. E se causa dor, geralmente nós não estamos dispostos a suportar nenhuma dor. E é por essa razão que muitos abandonam a caminhada, porque não suportam a poda de Jeová. Todavia, Jesus disse em João 15,16: eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Irmão, a palavra é bem clara. Eu vou ler novamente. Eu vos designei para quê? Para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Por outro lado, nós vamos ver que nem toda árvore produz aquilo que é esperado. E aí, quando não produz o que é esperado por Deus, o que é que ocorre? Mateus 7, do 17 ao 20. Abra sua Bíblia, me acompanhe como um bom beriano. Mateus 7, do 17 ao 20, diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. E agora, se você tem um lápis aí, sublinhe o versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Agora a gente viu o que é feito com aquela árvore, com aquele galho que é cortado. Ele é lançado ao fogo para queimar. Apresento-lhes a poda de corte. Vimos antes a poda de limpeza e agora é a poda de corte. Com a poda de limpeza nós damos mais frutos. Com a poda de corte nós somos lançados ao fogo. O galho cortado, a árvore cortada, acaba sendo queimado no fogo de Jeová quando ele é apartado da árvore. Eu lhe pergunto, que tipo de poda, na verdade, você agora
prefere passar, sabendo que tem que passar por uma ou por outra. Você prefere uma poda de limpeza ou prefere uma poda de corte? Por mais dolorosa que possa ser, francamente, eu prefiro 1.000.000 de vezes a poda de limpeza. E você? Assim como árvores nas mãos do divino agricultor, sujeitamo-nos às podas que ele julgar necessárias, pois ele tem um imperativo para nós, que eu já li em João 15,16. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Irmãos, não tem desculpas. Ele quer ver os nossos frutos, e ele quer que tais frutos permaneçam. Quando eu leio a Bíblia no livro de Atos, em Atos 5,14, Deus diz para mim que e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. As palavras aumentavam, multiplicava. O que é que eu descubro aqui? Eu descubro que o desafio de Deus para nós como cristãos e como igreja é que crescemos, frutifiquemos e multipliquemos, irmãos. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer que todos cheguem a varão perfeito, quer que todos cheguem à medida da estatura completa de Cristo. E nós temos que conquistar isto, mas nós precisamos aprender primeiro os princípios de Deus que geram a conquista daquilo que nós estamos sonhando. Você tem tido sonhos de conquista? Precisamos aprender quais os princípios de Deus que vão gerar essa conquista nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Vamos tomar o exemplo do povo de Israel, liderado por Josué. Primeiro foi Jericó, em seguida veio Ai. Como é um texto conhecido, vamos nos basear nele para vermos quais os princípios de Deus para alcançarmos as conquistas que nós temos sonhado. Numa batalha de Jericó, eles foram vencedores. Na batalha seguinte, a de Ai, eles foram vergonhosamente derrotados. Nós precisamos entender os princípios que levam à vitória ou ao fracasso na luta por grandes conquistas. E assim, o primeiro princípio que nós precisamos entender é o da oração e dependência de Deus. Em Josué capítulo 5, nos versos 13 ao 15, eu não vou ler o texto, eu vou resumi-lo por causa do tempo. Nós lemos do desafio de Israel diante da cidade de Jericó. E em Josué, no capítulo 7, nos versículos do 2 ao 4, nós lemos do desafio de Israel diante da cidade de Ai. E nós podemos notar que tanto Josué como o povo de Israel, eles tiveram atitudes diferentes diante desses desafios. Na primeira, para a conquista da cidade de Jericó, ele orou, ele ouviu a Deus e ele recebeu estratégias de Deus. Foram vitoriosos. Mas na segunda, para a conquista da cidade de Ai, talvez até por menosprezar o tamanho do desafio, a verdade é que nem Josué e nem o povo fez oração. E o que lemos que fizeram foi somente planejamento, e planejamento humano, que excluiu ouvir a voz de Deus. Então, diante da cidade de Ai, o que não faltou foi um ai, ai, ai para cada um deles. Ai meu pé, ai minha cabeça, ai a minha barriga, ai de mim, ai, ai, ai meu Deus do céu. E a lição para nós é essa: se quisermos grandes conquistas, a busca em oração tem que ser proporcional. E o próximo princípio que nós precisamos entender é o da estratégia e planejamento. No capítulo 6, antes de encarar o desafio de Jericó, lá em Josué 6, nós lemos que houve estratégia e houve planejamento. Mas em Josué 7, diante de Ai,
nós não temos nada disso. E é fácil perceber que para a conquista de Jericó, então, havia uma estratégia sobrenatural dada por Deus. E o povo seguiu o planejamento de Deus à risca. Mas quanto ao desafio de Ai, não havia nenhuma estratégia, muito menos sobrenatural, muito menos dada por Deus. E Josué, então, o líder, enviou 3.000 homens sem um planejamento claro do que fazer, e eles foram humilhados diante do inimigo. E a lição para nós é esta: se quisermos grandes conquistas, se quisermos a multiplicação, se quisermos o crescimento, se quisermos o aumento do número de conversões, do número de batismos, então nós temos que seguir à risca o planejamento e as estratégias que Deus está dando ao pastor como líder e anjo desta igreja. E nós sabemos que há 5 propósitos de Deus para a igreja. Quais são os propósitos? Primeiro, adoração. Segundo, discipulado. Terceiro, serviço. Quarto, comunhão. Quinto, evangelismo. E depois que nós assimilamos isto, nós começamos a ouvir sobre como a Bíblia chama no livro de Hebreus de congregar-nos, ou seja, se reunir como igreja. Ouça Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha que sério, não deixemos de congregar-nos. Congregar-nos. O que é isso? Se reunir como igreja. E o que é reunir como igreja? É fazer, por exemplo, aquilo que nós lemos em Romanos capítulo 12 e versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Reunir como igreja é fazer o que lemos em Efésios capítulo 5, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você já leu o livro de Atos, deve estar lembrado que nós lemos em Atos capítulo 4, verso 4, o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha aqui a multiplicação. Lá em Atos 2, do 46 ao 47, está escrito que os crentes diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O que nós aqui estamos vivendo hoje é buscar reviver em nossa igreja os princípios conforme Jesus planejou e que foram implantados no início da igreja primitiva, que está em Atos 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, firmeza na palavra. Que mais? Na comunhão, a importância da comunhão dos irmãos uns com os outros, no partir do pão e nas orações. É isso que nós estamos lutando para implantar nesta igreja. Implantado já está, precisamos manter. E Deus tem dado métodos ao pastor. Agora, cabe à igreja confiar em Deus e confiar que seu pastor tem sido inspirado pelo Espírito Santo e vigiar e lutar para que as estratégias dadas por Deus não sejam distorcidas, não sejam desviadas daquilo que Deus quer e que Deus planejou para esta igreja e para todos nós. Outro princípio a ser entendido é este: santidade e compromisso. Irmãos,
a santidade é o fator fundamental para as conquistas. Porque um povo que tem brechas de pecado não vai contar com o favor de Deus, porque estará dando legitimidade ao diabo. Hebreus 12:14 nos ensina: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Antes de Josué e seu povo conquistarem Jericó, nós lemos que houve um período de santificação. Mas aí, quando depois eles partiram para a conquista de Ai, não teve santificação, e o pecado de um homem, Acã, foi a brecha para o fracasso. A lição para nós é esta: a santidade é uma condição necessária para as grandes conquistas. E finalmente, nós precisamos entender o quarto princípio, que é o princípio da unidade e responsabilidade. E nós estamos em tratamento nas mãos do divino jardineiro. Esta que é a verdade. Então, por que será que o crescimento que muitas vezes nós esperamos em nossas vidas, na vida de nossas igrejas, não acontece? Porque ainda certamente nos falta a consciência como cristãos e como igreja de que a unidade ela é primordial na conquista dos nossos objetivos, dos objetivos que foram determinados por Deus. Irmãos, ouça muito bem: Deus tem podado a muitos nesta vida. Muitos têm recebido a poda de limpeza, outros já partiram, receberam a poda do corte e tiveram seus planos de conquista frustrados. Irmãos, para não sermos frustrados em nossas conquistas, é preciso a participação de todos, o envolvimento de todos naquilo que nós queremos conquistar. Ouça, em Jericó, você que conhece a passagem sabe muito bem que todos, o povo todo, rodeou a cidade, e o povo todo fez o que ordenou Josué. Agora, em Ai, a maioria absoluta do povo ficou relaxada em casa, e apenas 3.000 foram à batalha. E qual foi o resultado? Poucos trabalharam, e então todos saíram derrotados. Como pastor, é minha obrigação lhe dizer: faça um exame em sua consciência e veja qual tem sido a sua participação para que os frutos acabem por fim surgindo na vida da sua igreja e na sua própria vida por consequência. Por exemplo, no evangelismo, você tem se integrado aos poucos evangelistas da sua igreja? Nos cultos campais que a sua igreja realiza, você tem procurado participar? Nas tardes, nas reuniões de oração, nas reuniões de estudo, nas reuniões dos departamentos, você tem participado e tem se envolvido ativamente? Ou você tem se limitado a apenas comparecer no culto de domingo, achando que já está sendo suficiente? Quais frutos você consegue apresentar participando apenas dos cultos domingueiros? Talvez você não se julgue importante ou necessário. Lembre-se, na batalha de Ai, muitos pensaram assim: não vou fazer falta, eles que vão e que batalhem por mim. A maioria esmagadora pensou assim, e apenas 3.000 foram derrotados. Poucos trabalharam, então todos saíram derrotados. Contam que numa carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferramentas para acertar entre si as suas diferenças. E o martelo exerceu a presidência, mas os participantes logo lhe notificaram que ele teria que renunciar. A causa?
o martelo fazia demasiado barulho e, além do mais, ele passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas ele pediu, magoado, que também fosse expulso o parafuso, dizendo que o parafuso dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez, magoado, pediu a expulsão da lixa. Dizia que a lixa era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, magoada, mas com a condição de que se expulsasse o metro, porque o metro sempre ficava medindo os outros, segundo a sua medida, como se ele fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro na carpintaria, juntou todo o material e iniciou o seu trabalho. O carpinteiro utilizou o martelo, utilizou a lixa, utilizou o metro e o parafuso. E finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. O carpinteiro fez um lindo púlpito para o altar de uma igreja. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote, que até então tinha se mantido calado, tomou a palavra e disse: meus irmãos, ficou demonstrado que nós todos temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha não com os nossos defeitos, ele trabalha com as nossas qualidades, ele trabalha com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. E a assembleia entendeu que o martelo era forte, que o parafuso unia e dava força. A lixa, ela era especial para limar e afinar asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então, a partir dali, como uma equipe, capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Amados, o mesmo ocorre com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos fortes dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. Eu quero concluir dizendo: é fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazer isso. Mas encontrar qualidades, isto é um privilégio somente para aqueles que são sábios. E quando nós paramos de brigar por interesses individuais, e quando nós começamos a reunir os talentos que Deus nos confiou e abençoou, os frutos então começam a aparecer. Os crentes então começam a frutificar, e mais crentes vão sendo produzidos por cada um de nós. E aí a multiplicação acontece. Lembre-se, na batalha de Ai, poucos trabalharam, então todos saíram derrotados. É ruim, não é? É ruim ser derrotado, porque derrotado não tem fruto para apresentar, derrotado não tem troféu, derrotado não tem despojo. Pelo contrário, os derrotados é que são despojados pelo inimigo. E por aí há tanta gente levando uma vida de derrota no emprego, no casamento, na vida pessoal, na escola, nos relacionamentos. É aí que o divino jardineiro pega a sua tesoura de poda e começa a podar. E quando ele começa a podar, claro, começa
a doer. E você não está entendendo, então, o que está acontecendo na sua vida. É a poda, meu irmão. É a poda de limpeza, meu irmão. Por enquanto. Louve a Deus que é a poda de limpeza. E ore para que esta poda seja mesmo somente a poda de limpeza. Porque se for a poda de corte, significa que o fogo já está próximo na sua vida, o fogo consumidor. Queridos, a lição para nós nesta noite, dentre outras, é esta: se quisermos grandes conquistas na nossa vida pessoal, na nossa vida como igreja, se quisermos mais crianças convertidas a Jesus, se quisermos mais adolescentes e jovens convertidos a Jesus, mais adultos e mais idosos convertidos a Jesus, se quisermos ver mais batismos sendo realizados, tem que haver um envolvimento de todos nesse desafio. Nós temos que trabalhar unidos, juntos, em unidade, em amor, confiança e união. Todos no mesmo propósito e amor. Todos nós temos defeitos, mas Deus nos poda, Deus nos aperfeiçoa, Deus trabalha em nosso caráter através da sua palavra. E o que é que Ele espera? Ele espera que nós venhamos a produzir os frutos necessários ao crescimento da igreja e ao nosso próprio crescimento espiritual, na igreja onde nós congregamos, e consequentemente o crescimento da sua obra aqui na terra, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo poder que há na palavra de Deus. Irmão, irmã, creia no poder do Espírito Santo que habita em você para fazê-lo ganhar vidas. Você que hoje ainda se vê como uma simples e pequena manga, creia no poder do Espírito Santo para fazer de você uma mangueira frondosa, com muitos frutos produzidos por você, para o Espírito Santo fazer de você uma pessoa frutífera para a glória de Deus. Igreja Batista Novo Horizonte. Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Esconda-nos na tua presença, Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar
Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar, existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Programa Momentos com Jesus. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Pode-me, Senhor.